No ar mais um programa diagnóstico e hoje nós temos como nosso convidado o Dr. Natálio. O Dr. Natálio é cirurgião de cabeça e pescoço. E hoje nós vamos aproveitar a presença do Dr. Natálio aqui conosco para falarmos sobre um tema muito importante. Falaremos sobre o câncer de boca e de faringe. Não é isso, doutor? Muito prazer em tê-lo aqui uma vez mais, doutor. É uma satisfação imensa tê-lo aqui no nosso programa diagnóstico. Doutor Natálio, sabemos que o tumor, o câncer, pode acontecer em qualquer região, mas na boca e na laringe, faringe, essa região aqui mais voltada para o ato da mastigação e da deglutição, quer dizer, do ato de engolir, quais são os sintomas e, enfim, o que vem a ser esse tipo de tumor, doutor? Bom, os sintomas devido a essa enfermidade são sintomas, às vezes o paciente nem percebe, simplesmente ele tem uma ferida e essa ferida vai crescendo, ele acha que é uma simples vamos dizer, um sapinho, né, que isso vai cicatrizar. Infelizmente não cicatriza e vai continuar crescendo. Como é uma lesão maligna e a grande parte não causam algia nenhuma, não causam dor, então o paciente continua e às vezes demora muito nos procurar. Bom, o que leva o paciente a ter esse tipo de lesão? Normalmente é hábitos, né? O hábito do tabagismo e o hábito do etilismo crônico de muitos anos, né? Não é um cigarro ou dois, são vários cigarros durante vários anos, várias quantidades de doses de bebida durante vários anos, né? E vai levando ao paciente a dificuldade de deglutir, não porque ele simplesmente está sentindo a dor, né? Em alguns casos, dependendo do tamanho da lesão, ela vem sem causar dor, mas quando está bem no início, o paciente não sente dor nenhuma. Então, quando vai crescendo mais a lesão, o paciente vai sentindo essa certa dificuldade de deglutir, uma disfagia, aonde ele vai perdendo peso, né? Então, esse é um dos maiores perigos, o paciente acaba ficando desnutrido e a lesão continua crescendo. Agora falamos de fatores de risco, né? Voltando o nosso olhar agora para a estatística, né? O que leva o indivíduo a desenvolver esses tumores, tanto da boca como daquilo que nós chamamos que é o esôfago, né? Que é esse tubo que leva a comida da boca até o estômago. O que seriam os fatores predisponentes? Quais os hábitos de vida do indivíduo e também a questão familiar? Existe alguma ligação de gene, de família, enfim? Como é que isso funciona, doutor? Sim, existe essa parte do gene familiar, né? O meu bisavô teve, meu avô teve, meu pai teve e eu também estou tendo. Se você continuar fazendo os mesmos erros que o seu bisavô, seu avô e seu pai fizeram, que é desencadear esse tumor, né, com a bebida alcoólica em excesso e também o cigarro em excesso, provavelmente você também terá essa mesma enfermidade, infelizmente. Porque você fez os mesmos erros que os antepassados cometeram, né? Então, se você tem lá o seu bisavô, o seu avô, seu pai, onde cometeram esse erro, e se você não fez nada disso, você tem uma vida saudável, uma boa alimentação, não é usuário de nenhum tipo de bebida, nenhum usuário de nenhum tipo de cigarro, então a possibilidade de você ter essa enfermidade é bem menos do que se você estivesse fazendo esse tipo de hábito, né? Então, isso diminui bastante. Então é multifatorial, né? Quer dizer, são vários fatores envolvidos aí na gênese, quer dizer, na origem da doença, não é isso? Sim. A doença em si, ela não simplesmente vem, vamos supor, eu não fiz nada, ela vem. Pode ocorrer isso? Pode ocorrer, né? Infelizmente isso pode acontecer, mas a possibilidade disso ocorrer é muito pouca, comparando com se você estivesse fazendo o uso de bebida e ao mesmo tempo de tabaco, né, que é o grande vilão de tudo isso aí. O grande vilão, então, seria... Na verdade, esses dois são terríveis nesse aspecto, né, doutor? Sim. É a questão do fumo e a questão da bebida, do etilismo, né? Esse seria, talvez, os que mais puxam o câncer de boca e de laringe, faringe, esôfago e assim por diante. Agora, também, às vezes, também os maltratos, né? Falta de higiene pode levar a isso, especialmente oral, né? Higiene bucal. A falta de higiene também é considerável nesse aspecto, porque essa falta de higiene pode levar a processos inflamatórios esses que nunca vão cicatrizar, porque não tem uma higiene adequada. Se você não tem uma higiene adequada, aquilo vai causar certas infecções e você vai tratando, mas se não fizer a limpeza local, não melhora. Não poderíamos esquecer também
que a grande parte também de alguns tumores, se você for fazer aí uma análise, um imunistoquímico dessas lesões, você vai ter também o HPV, que é um dos vilões também. Não vamos só culpar a bebida, não só o cigarro, mas o HPV também está aí. Que seria o papiloma vírus humano, né? Isso. Que está muito relacionado também, por exemplo, ao câncer de colo uterino, não é isso, doutor? Sim, normalmente esse tipo de paciente são pacientes que acometeram uma certa promiscuidade durante as relações aí. Certo, tem muito que ver não só com o desarranjo ali do tecido que está no colo do útero, mas também na cavidade oral. Sim. E tudo mais. Agora, doutor, uma lesão na boca, uma lesão mais no fundo, no assoalho da boca, que chama a atenção, ela tem que cicatrizar mais rapidamente? Ou se ela cursar com alguma íngua, como é que funciona isso em termos de desenvolvimento? Uma lesão que você tem aí na região oral, de uma forma geral, tanto na língua como na bochecha ou na mucosa lá atrás na boca, que nós chamamos de parede posterior da faringe. Essa lesão, dentro de uma semana, ela não cicatrizou e está só aumentando, é bom fazer uma biópsia, né? Porque essa lesão pode ser uma lesão maligna. Então, se você faz um diagnóstico mais precoce, o tratamento é melhor para o paciente. Se você deixar essa lesão evoluir, crescendo, e quando já não tem mais como você se alimentar, aí resolve fazer a biópsia, o tratamento já é um pouco mais difícil de ser realizado. E, logicamente, esses pacientes são encaminhados muito por dentistas, não? E principalmente câncer de boca. Chegam até o senhor pelo dentista ou vão direto? Não, a grande maioria é pelos dentistas. Os colegas dentistas, odontologistas, mandam para nós, ou até vezes eles mesmos fazem a biópsia e já mandam o paciente com o diagnóstico, que é a biópsia em mãos, né? Mas em alguns casos, às vezes tem algum lugar ou outro que não tem como fazer a biópsia, eles mandam os pacientes mesmo sem biópsia, porque eles já sabem que se trata de algo um pouco mais grave. Grave. E aí o tratamento e também as chances de cura vão depender muito do que a gente chama de estadiamento do tumor, né? Se o tumor está muito numa fase inicial, é um tratamento. Se está numa fase mais adiantada, é outro tratamento. Se o tumor está localizado na boca ou no pescoço, é um tratamento. Se ele já tem metástase, quer dizer que ele já implantou a distância, né? Já é outro tipo de abordagem. Agora, na experiência do senhor, os diagnósticos hoje têm sido feitos mais precocemente ou mais tardiamente? Olha, hoje está sendo mais precoce, que antigamente estaria um pouco mais tardio esse diagnóstico, porque às vezes o paciente tinha aquele machucado, não sabia aonde ir, o dentista encaminhava e ele teria uma certa dificuldade para chegar até o profissional, né? O profissional especializado nessa área. Então hoje eu vejo que os pacientes estão vindo com mais precocidade ao profissional. O que é muito bom. Sim. Tanto para os profissionais que vão tratar essa enfermidade, que seja eu, que seja o radiologista ou quimioterapeuta, né? Como também para o paciente. Melhor ainda para o paciente. Quanto mais antes ele chegar, mais fácil será o tratamento dele. E os resultados, logicamente, né, doutor? Sim. Às vezes com a simples cirurgia já resolve, dependendo do grau. Dependendo do tamanho da lesão, né? Uma simples cirurgia e o acompanhamento dele anual ou semestral já é o suficiente. Se o paciente às vezes tarda mais, o que vai acontecer? Além da cirurgia, ele vai ter que ser submetido à quimioterapia, à radioterapia, aonde isso pode vir a prejudicar um pouco o paciente. Muito bem. Nós temos conversado com o Dr. Natálio, aquele que é cirurgião de cabeça e pescoço, falando hoje sobre o câncer de boca e de laringe. Faremos agora um rápido intervalo e já retornaremos ainda conversando com o Dr. Natálio. Portanto, continue conosco. Estamos de volta com o nosso programa diagnóstico, hoje tendo o privilégio de receber o Dr. Natálio, ele que é cirurgião de cabeça e pescoço. Temos conversado sobre os tumores, os cânceres na boca e também do esôfago, que é esse tubo que liga a boca com o estômago, que conduz a comida da boca até o estômago e a laringe. Tumores dessa região em geral, até porque o Dr. Natálio é cirurgião de cabeça e pescoço, conforme nós dissemos. Doutor, agora, o tumor da boca, a gente sabe que ele costuma se manifestar com uma lesão, que não se cicatriza, uma afta muitas vezes, enfim. Agora, e o tumor de esôfago, quer dizer, esse tumor que acontece nesse tubo aqui que liga a boca com o estômago, quais seriam as manifestações dele? E ele também está ligado ao tabaco e ao etilismo? Sim, ele está ligado ao tabaco e ao etilismo em excesso, né? E as manifestações, normalmente o paciente queixa um pouco de dificuldade de alimentar, relata que a alimentação está vindo e está parando no pescoço, ou está parando aqui no meio do tórax e não está descendo mais a alimentação.
e ao mesmo tempo é um diagnóstico feito com a simples videolaringoscopia ou uma endoscopia digestiva alta, onde você pega uma lesão um pouco mais baixa, né? Teria como fazer essa biópsia e fazer o tratamento. O tratamento esse, dependendo da localização, do tamanho, do estadiamento, né? Seria cirúrgico e um complementar com radioterapia mais quimioterapia local. Então, aí que tá. E aí sim, vamos agora partir para o diagnóstico. Então, na boca é mais simples, em tese. O paciente apareceu com a lesão na boca, essa lesão foi biopsiada, foi retirado um fragmento e chegou a um diagnóstico que é tumor. Certo. E no esôfago, qual seria a abordagem? A abordagem seria a endoscopia ou a videolaringoscopia. Porém, a endoscopia, dependendo da localização, é mais indicada, né? Porque você às vezes faz a avaliação no consultório, como seria uma laringoscopia indireta, e você não visualizou nenhum tipo de lesão, onde você pede um exame complementar, que seria a endoscopia digestiva alta, onde é vista a lesão e ao mesmo tempo feito a biópsia. Sim, aí faz a biópsia, então esse material chega até o anatopatologista, que é um médico que trabalha com biópsia, e está diagnosticado tumor de esôfago. Agora, doutor, quais são as linhas de tratamento disponíveis? Tratamento disponível. Primeiro, avaliação de acordo com o estadiamento dessa lesão, se é uma lesão um pouco mais, um tumor um pouco mais evolução, mais espalhado, né? Cirúrgico. Tem que operar, não tem jeito. Sim, tem que operar. Agora, se for uma lesão já o paciente demorou a vir, um estadiamento um pouco mais dificultoso de realizar a cirurgia, o tratamento seria um tratamento já paliativo com quimioterapia, para evitar que esse tumor continue crescendo. Mas um tratamento onde o paciente veio rápido, foi feito já uma biópsia, já tem um diagnóstico, tratamento cirúrgico e avaliação complementar pós-operatório com quimioterapia e radioterapia. A radioterapia onde entra? Porque nós sabemos que nesses tumores, especialmente cabeça, pescoço, boca, esôfago e tudo mais, a radioterapia é muito importante, não é isso, doutor? Sim, a radioterapia é importante no intuito de ela colabora com o tratamento cirúrgico. Tem que operar e depois entra com ela, ou até entra com ela às vezes para diminuir o tumor e depois operar? Isso é igual eu disse já, o paciente, quando ele vem mais recentemente, mais cedo, tem como você fazer a cirurgia antes. O ideal é você estar sempre fazendo a cirurgia antes. Mas quando o paciente vem um pouco mais tardio e essa lesão é muito grande de ser operada, você vai causar um trauma muito grande no paciente, realizamos a rádio primeiro, juntamente com a quimioterapia, dependendo da localização, para essa lesão diminuir o tamanho, para que possamos operar sem causar tanto trauma ao paciente. E que fique claro que os tumores, muitas vezes, doutor, as pessoas pensam se eles são curáveis ou não. Tudo depende do momento do diagnóstico, né? Tudo depende do estadiamento. Se o paciente demorou a vir e aquela lesão cresceu muito e já está com metástases, que a gente fala enraizou, né? O tratamento já é um pouco mais difícil. Agora, se ele vem mais rápido e uma lesão localizada que ainda não enraizou, não causou metástase, o tratamento é mais fácil. Normalmente, quem opera essas lesões é o senhor ao lado, por exemplo, do cirurgião oncológico ou não? Normalmente o senhor sozinho? Há uma equipe multidisciplinar também para esse tipo de abordagem, doutor? Normalmente trabalhamos em equipe, né? Tratamento de um tumor de esôfago, onde temos que fazer outra cirurgia, cirurgia gástrica, entre o cirurgião oncológico geral, né? Uma lesão a nível de seio maxilar, pegando ali às vezes perto da mastoide, né? Chamamos também o cirurgião dentista, ou até mesmo o otorrino, né? Para a gente preservar o quanto melhor aí a parte auditiva também do paciente, né? Não é simplesmente tirar a lesão, é tirar a lesão, manter o paciente com as suas audição, com a sua fala, né? Porque um tumor de língua, você vai tirar toda a língua, tem como fazer uma rádio antes para ver se isso diminui o tamanho, para depois você poder operar sem deixar tanto trauma no paciente, isso que é o aconselhado. Porque é uma cirurgia grande, muitas vezes precisa de reconstrução também, né, doutor? Sim, porque não é só operar, é operar e reconstruir. É operar, reconstruir e ver se não vai ficar tanto prejuízo para o paciente. Porque se você for fazer uma cirurgia onde você vai mais prejudicar do que beneficiar o paciente, não justifica a cirurgia. Ou seja, no fundo, hoje a gente... E o cirurgião plástico pode entrar também em ação? Sim, e normalmente eles entram junto
né? Temos aí vários cirurgiões plásticos oncológicos também, né? Onde a gente tira a lesão e eles entram com a parte de reconstrução, que fica uma coisa boa para o paciente. Agora, para fechar, doutor, o índice de complicações nessa cirurgia é alto, baixo? No entender do senhor, lógico que eu sei que vai depender muito do momento que a gente diagnostica a doença e tudo mais, mas o índice de sucesso tem sido alto, baixo? Nós dissemos, por exemplo, em outra entrevista, que o sucesso no câncer de tireoide ele é mais alto. Agora, nos tumores de cabeça e pescoço, em especial aí da boca e do esôfago, já são tumores um tanto mais complicados em termos de sucesso, né? Sim. Tem as suas complicações, né? Quanto mais antes o paciente vierem para fazer o diagnóstico e o tratamento, melhor é a cirurgia e melhor a recuperação do paciente. Então, numa visão geral, o tratamento em si está sendo ótimo, né? Está tendo complicações, sim, mas há complicações que a gente tem no decorrer das cirurgias que a gente já, infelizmente, já sabia que poderia ocorrer, né? Mas quanto mais cedo o paciente vem, essas complicações são menores. E quanto mais ele também cuida de fazer, seguir, porque tem paciente, por exemplo, que ele é operado, é orientado e volta para a fumar. Isso acontece, infelizmente. Infelizmente acontece e muito, né? Por máximo que a gente converse, oriente, não só o paciente como também o familiar, olha, conversa aí com ele para que ele não fume. Infelizmente o paciente ainda acaba cometendo esse novo erro de anteriormente, que é continuar fumando, em alguns casos até bebendo, né? Aonde esse tumor pode voltar novamente. Porque quando o paciente ele é operado com tumor de língua, tumor de esôfago, normalmente nós orientamos, olha, o que causou essa determinada enfermidade foi a bebida e foi o seu cigarro. Vamos parar para que isso não volte a acontecer. Se o paciente ainda continua fumando e continua bebendo, o tratamento ele acaba indo por, vamos dizer, por água abaixo. Aí não adianta. Não adianta. Então é preciso que o profissional da saúde entre em ação, mas principalmente o próprio paciente e os familiares. Muito bom, doutor Natálio, foi um prazer tê-lo aqui. Sua entrevista foi mais uma vez muito elucidativa para nós. Muito obrigado e obrigado também a você por ter passado esses momentos conosco. Te faço um convite para nos reencontrarmos no próximo programa Diagnóstico. Até mais.